Família, eu estou preocupado com o que está a acontecer com o setor dos petróleos em Angola. Parece que quem controla o petróleo em Angola, tanto a nível nacional, empresa nacional, a Sonangol e as demais empresas, parece que sabem da situação e pouco estão a fazer para salvar as últimas gotas do nosso petróleo. O petróleo está a avisar e temos que lembrar que o nosso petróleo é a solução para a revolução econômica que nós queremos fazer, para o milagre econômico que queremos fazer. Porque o petróleo é a nossa garantia de pagamento das dívidas, garantia para pagamento dos custos do Estado e não só. E não podemos negligenciar esse petróleo. E o aviso já dura 10 anos. Eu trouxe aqui um gráfico comparativo, trouxe mais dois players, vamos aqui analisar a situação, depois voltamos aqui para analisarmos as causas e as possíveis soluções sobre o setor do petróleo nacional. Por que razão estamos a olhar para esse comportamento e estamos descansados quando todos nós sabemos que o petróleo é a razão pela qual nós atingiremos o milagre econômico e assim nos livrarmos dessa monodependência. Ponto. Estamos aqui a olhar para este. Aliás, deixa eu primeiro gravar aqui a tela, antes que me esqueça. Se não gravar a tela, já era. Ok, deixa eu gravar aqui a tela, já em ponto grande, para que tudo corra bem. Ponto. Eu trouxe aqui 3 players, Angola, Nigéria e Arábia Saudita, para melhor entendermos de facto onde é que está o problema, se é só conosco ou então para o resto do mundo. Este gráfico é de 73 a 2024, a população é imensa. Produção de petróleo nesses 3 países. Vale aqui lembrar que Angola já não faz parte da OPEP, logo Angola tem comportamento singular em comparação à Nigéria e à Arábia Saudita, que fazem parte da OPEP. Angola saiu em 2024 porque queria produzir como quisesse. O que vou dizer agora não tem nada a ver com os impactos de Angola ter saído da OPEP, ok? É apenas o comportamento da nossa produção em comparação à Nigéria e à Arábia Saudita. E para encurtar aqui o vídeo, vou começar a ler aqui o gráfico a partir de 2007 para 2024. E a primeira linha aqui, esta é a Arábia Saudita, ok? Que está a laranja, acredito. Eu tenho problemas em identificar as cores, mas eu acho que ela fiz o gráfico e do outro que é coisa. É a Arábia Saudita, ok? Portanto, e se nós aqui olharmos para 2007, não vou começar a ler aqui a Nigéria, que está aqui no meio. 2007, Nigéria teve uma produção em volta de 235 mil barris por dia, e 2007 vale aqui lembrar que a Nigéria está a enfrentar conflitos, instabilidade e assaltos vários nas sondas de produção de petróleo. Havia assaltos de grupos jihadistas, desvio de petróleo, roubo de petróleo, sabotagem, eleições conturbadas. O país estava a enfrentar várias instabilidades a nível político, a nível de produção, guerra também e eleições conturbadas, razão pela qual o governo desincentivou a produção de petróleo. Várias empresas estrangeiras saíram da Nigéria em função da instabilidade e vários ataques às sondas de produção de petróleo, razão pela qual o país neste ano atingiu esta cifra diária de 235 mil barris por dia. Diferente da Nigéria e Angola, aqui Angola está essa linha vermelha, a última linha vermelha, ok? 2007, como vem aqui a descrição abaixo do rato, Angola produziu 1.900.000 barris por dia em 2007. Foi quase que o pico da produção em Angola, porque em Angola estava a vir do acordo de paz, várias empresas chegaram ao país, não havia instabilidade, o país estava a acolher vários investidores, havia progresso e os países, até inclusive as empresas que estavam a atuar na Nigéria, que fugiram de lá em função da instabilidade, algumas foram para Angola e vários blocos foram criando-se no país. Vemos aqui, se lembra que acompanharmos o gráfico de Angola, 2007, 2008, foi o nosso pico na produção, 1.900.000 barris por dia, 2008, a seguir ao ano 2007, quando também a Nigéria ainda estava a enfrentar problemas vários. E se nós aqui prestamos atenção, desde 2008 a 2024, a produção de petróleo em Angola só está a baixar. Desde 2008, só está a baixar. Aqui acompanhamos 2008, 1 milhão, 2012, 1.700.000, 2016, 1.700.000, 2018, 1.500.000, 2021, 1.100.000, 2024, desculpa, 1.100.000.
E nós, 2025, dados recentes, que aqui não está atualizado, nós estávamos abaixo de 1 milhão. Voltamos agora a atingir 1 milhão, agora em dezembro ou novembro, acredito, sim. Ou seja, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nós não voltamos a atingir a produção de petróleo a nível de 2008. Uma altura em que, 2008, 2024, há mais tecnologia de produção, de exploração de petróleo, e por que razão Angola está cada vez mais a baixar a produção nos últimos 10, 15 anos. Isso é muito preocupante, já lá voltaremos. A Nigéria teve também o mesmo comportamento, 2008, Angola, a Nigéria está aqui, a linha azul, 2008, 2 milhões, ok, teve o avanço depois de passar a crise dos assaltos, a instabilidade política também. E mais a Nigéria, desde 2011, que também essa produção de petróleo vai baixando, porque a Nigéria, vale lembrar, faz parte da OPEP. Angola também fazia parte até 2024. Também foi produzindo pouco em função do comportamento da OPEP, mas vale aqui lembrarmos que líder na produção da OPEP é a Arábia Saudita, que teve produções máximas em volta dos 10 milhões de barris por dia. Quero dizer que nós podíamos chegar até 7 milhões, até 4 milhões de produção em comparação à Arábia Saudita. Só que, vale aqui lembrar que a Arábia Saudita claramente produz petróleo em offshore, nós em onshore, na terra e no mar também, e nós produzimos apenas em offshore, apenas no mar e em altas profundidades, com custos muito mais altos. A Arábia Saudita consegue produzir muito petróleo porque tem custos muito baratos de produção em função da zona em que produz petróleo. Lembrar aqui, repito, Angola produz petróleo só em offshore, só em alto mar, em águas profundas, e a Arábia Saudita, Angola e Nigéria em alto mar, a Arábia Saudita produz petróleo em onshore, na terra, firme, quando tu coloca aqui a sonda e tira petróleo limpo e barato. Mas a distância de produção é aqui distante e Angola podia produzir até 2 milhões, até 3 milhões, se nós tivéssemos muito mais investimento no setor. Ponto. Quer dizer que a baixa produção da Nigéria deveu-se a 2 fatores. Fazer parte da OPEP, instabilidade. E, claro, de 2000, segundo aqui também dados que eu fui lendo, 2016 para baixo, a Nigéria também começou a enfrentar problemas que a Angola tem, que tem a ver com a antiguidade de várias sondas que existem no país, a falta de investimento público nos setores, nas sondas, ok? O tempo vai diminuindo a capacidade de produção das sondas, ok? Os lugares em que estão as sondas vão se esgotando, se precisa perfurar outros lugares, precisa aumentar a capacidade tecnológica da produção, de forma a poder aqui reduzir os custos de produção. Tanto a Nigéria como a Angola, durante algum tempo, foram negligenciando o investimento nas tecnologias voltadas à produção de crude e também pesquisa em terra firme ou em onshore. Portanto, para nós, a Sonangol controla, nesse caso, não é? O setor dos petróleos e as empresas estrangeiras que estão no país, desde a ExxonMobil, a Chevron e todas elas, também foram negligenciando investimentos no setor, a nível de pesquisa, a nível de produção, de forma a que consigamos petróleos em em mares menos profundos e em terra firme, de forma a que podemos aqui claramente reduzir os custos de produção. Porque chega uma altura em que temos sim petróleo, mas os custos de produção não justificam. Logo, a minha preocupação aqui qual é? É olhar para o governo angolano e nos perguntarmos, nos últimos 10 anos, nós estamos a fazer investimentos no setor dos petróleos. Que tipo de investimento, Joaquim? É mais tecnologia de pesquisa, é mais pesquisas de zonas geológicas, produção de petróleo e possibilidades várias de produzir petróleo em terra firme. Porque vai chegar uma altura em que vai ser insustentável continuarmos a tirar petróleo em alto mar. Mesmo que nós tenhamos petróleo, é verdade que o petróleo angolano não vai acabar nem amanhã nem depois da manhã, mas se tivermos lá petróleo e usarmos as tecnologias que nós usamos em 1973, o que está a acontecer com a Nigéria e Angola? Parece que as sondas daqueles anos de 50 anos atrás, estamos a querer utilizá-las hoje
quando estamos a competir com players como a Arábia Saudita, claramente vamos ficar atrás da competitividade e vai ser insustentável produzir petróleo nos custos atuais. E comparando e concorrendo com a produção, por exemplo, da OPEP, lá onde nós não fazemos parte. Okay? E nesta fase em que se está muito estamos muito debilitados na produção, penso que fazer parte seria uma forma de buscarmos apoio tecnológico, apoio de relações de quadros, apoios a nível de discussão da produção da quantidade também e apoio a nível da discussão do preço versus quantidade de produção. Mas estamos fora de lá, então vamos produzindo como conseguimos, mas Angola precisa despertar para a questão voltada ao investimento no setor. Se nós não queremos, está difícil diversificar a economia, e temos apenas uma perna, temos uma mesa com uma perna, e essa perna também está já a balançar, vamos fazer o quê? É reparar essa perna que está a balançar, enquanto vamos construindo as outras pernas que quebraram. Não somente temos aqui a Sonangol, ou a área dos petróleos, mas também está a precisar de investimento, de financiamento, para que possamos conseguir mais zonas para a exploração, para que as atuais sondas que estão a produzir petróleo e tecnologia envolvente claramente sejam substituídas pelas mais modernas possíveis e que possam claramente reduzir os custos de produção e claramente aumentar aqui a eficiência produtiva, porque este é um gráfico que não pode ser ignorado. Mesmo que, em termos de justificações, eu não tenha atingido o objetivo pelo qual estamos neste diapasão, mesmo que, repito, em termos de explicações, eu não tenha atingido o objetivo a razão pela qual estamos neste comportamento, este comportamento aqui dos gráficos não podem ser ignorados, porque nós temos esse setor como sendo o mais importante da economia. E o milagre econômico que nós queremos vai ser feito com apoio do uso do petróleo para pagar dívidas, para garantias, para claramente destes bolos servirmos outro setor e, acima de tudo, para que o país continue a receber moeda forte como dólar e euro. Não sei se eu estou exagerado, estou alarmado, mas a situação claramente não é bem-vinda para os meus olhos. Com a sua opinião em volta disso, faz um like, subscreva, estamos juntos e até já. Espero que isso consigo fechar a tela sem perder de vista. Opa, ok.